Se eu dizia não consigo, meu pai cerrava os dentes. Como é? Tem certeza que não é dificuldade? Eu me lembro de uma vez, num sábado de manhã, que eu ia cortar a grama e não ligava o cortador. Eu revisei tudo, não pegava. Eu entrei em casa e disse: pai, pode me ajudar? Eu não consigo ligar. Ele se levantou e eu vi os molares dele. Ele se levantou, caminhou comigo pela cozinha, pela garagem, até o quintal, foi até o cortador, mexeu em algumas coisas lá, depois de uns 10 minutos, pão, funcionou. E enquanto o cortador estava lá ligado, ele veio até mim, ele se abaixou, me olhou nos olhos e disse: tá vendo só? Você só estava em dificuldade. Montar a cavalo e criar filhos. Os dois. Só como segurar uma barra de sabão. Se você aperta demais, ele escapa da sua mão. Se não aperta o suficiente, também escapa da sua mão. Como tudo na vida, é o equilíbrio. Se você for permissivo demais, se for mole demais, vai criar uma criança mimada, que não respeita a si mesma nem o mundo ao redor. Se você for duro demais, se for disciplinador demais, vai criar algo totalmente diferente. É equilíbrio. Eles precisam ter limites. Tem que haver limites claros. As crianças veem muita segurança. Elas sabem que aquele é o limite e sabem que se cruzarem essa linha, essas serão as consequências. Há uma segurança enorme nisso. Não precisam ficar se perguntando. Mas junto com isso também tem que existir o amor, o carinho, a diversão. Nenhuma boa história acontece quando tudo dá certo. Meu avô sempre dizia isso. Os maiores presentes da vida não estão nos planos, estão nos desvios. Não tinha como eu planejar o meu trajeto até chegar a esse palco. Eu falhei muito mais e por mais tempo do que tive sucesso. No começo eu não consegui o papel em Top Gun pro qual eu fiz o teste. E tudo acabou saindo melhor do que eu poderia imaginar. Então, se você quer que sua vida seja uma grande história, como um grande filme, se quer que ela seja cheia de aventura, comédia, romance, ação e emoção, quando as coisas inevitavelmente saírem do plano, lembre-se que é aí que o filme fica interessante. É aí que o seu protagonista é colocado à prova. É aí que os roteiristas fazem hora extra para entregar ao público um drama de tirar o fôlego. Aproveite quando as coisas não saírem como planejado. Se você soubesse o final, não valeria a pena assistir. Nenhuma história boa nasce de tudo dando certo. Que conselho você daria a alguém que não sabe o que fazer da vida? Eu começaria fazendo perguntas para você, pedindo que você olhasse para si mesmo, para as coisas de que gosta, para as coisas nas quais não consegue parar de pensar, para o tipo de ficção ou não ficção que lê, para as partes do mundo que fascinam você ou te incomodam. Cada um de nós está aqui sentado nesses motores ambulantes que são os nossos corpos, observando e cada um se conecta com coisas diferentes no mundo, coisas que movem de formas diferentes. E eu acho que vale a pena investigar essas partes do seu jeito de enxergar o mundo. Hoje olhamos para jovens de 16 anos e dizemos: vai para qual universidade? O que vai fazer pelo resto da sua vida? E é tipo, eles ainda não estão totalmente prontos. Como é que eles vão saber? Dê um tempo para eles. Basta dizer: olha, eu acho que depois do ensino médio, tira 1 ano, tira 2, entra para o corpo da paz, viaja, vai descobrir coisas. Ou simplesmente aproveita. Pela primeira vez na vida eles são adultos. E não precisam estar em lugar nenhum. Ninguém tá mandando. Se acostume com a liberdade. No jogo do meu último ano eu quebrei o pé. Voltei em 6 semanas e quebrei o pé de novo. Na minha cabeça, minha carreira universitária tinha acabado. E o sonho de chegar à NBA também. Minha média era 7 pontos por jogo. Me ofereceram um emprego de $75 mil porque um dos sócios do time gostava de mim. Ia fechar com isso. Bem antes de eu aceitar o emprego, meu pai me ligou. Ele sempre fazia a pergunta certa na hora certa. Teve um ano difícil, filho, e agora? Eu respondi: pai, eu vou ser administrador hospitalar, um emprego de $75 mil. Ele disse: nada mal, filho, mas deixa eu te falar. Você acredita
que é um jogador da NBA? Ah, não começa agora, pai. Qual é, pai? Qual é? Eu só tive a média de 7 pontos por jogo. Nós não somos aquelas outras famílias negras que precisam do basquete, pai. Nós somos instruídos. Nós não dependemos do basquete, pai. Somos equilibrados, pai. Somos instruídos. Eu tenho um emprego de $75 mil, pai. Você acredita nisso, filho? Sim, pai. Então vai atrás, filho. Vá atrás disso. O meu pai sempre dizia, você só tem um nome, investe nele. Com empresas você pode negociar, pode falir, mas o seu nome fica. Ele pode ser um ativo ou também pode ser um problema. Por que não fazer dele uma marca forte por si só? O que eu diria para alguém de 20 anos é... aprenda com pessoas que têm experiência de vida suficiente para serem humildes. Porque se você é humilde o suficiente para reconhecer que nem sabe aquilo que não sabe... Se você perguntasse ao jovem tenente Leif Babin, comandante do pelotão Charlie, eu já tinha passado pelo treinamento dos SEALs, já tinha sido enviado para o Iraque, então eu tinha alguma experiência de combate. E quando estávamos no nosso ciclo de preparação na Task Unity Brewster, se você me perguntasse se eu poderia me ver em uma situação terrível de fogo amigo com outras forças da US, poderia acontecer. Se perguntasse antes de sermos enviados para Ramadi em 2006, eu teria dito jamais. Isso acontece com perdedores que não sabem planejar, que não sabem treinar, que não sabem preparar a equipe. E se você ler o livro Extreme Ownership, esse é o capítulo 1. É o capítulo 1, a primeira grande operação da qual participamos. Então, o que entendemos é o quão fácil algo assim pode acontecer. E, na verdade, vai acontecer se você não tomar medidas extremas para reduzir o risco, todas as vezes. Então acho que você precisa ser humilde. Perceber que talvez exista muita coisa que você nem saiba que você não sabe nesse momento. Se eles não têm o que você quer, não ouça o que dizem. Não existe perda de tempo maior do que justificar suas ações para pessoas que têm uma vida que você não quer. Era um recado pro meu eu mais novo. Quando você tem amigos que falam, deve ser bom, ou se acha melhor que a gente, ou então não podemos beber mais. Aí você responde, sim. E daí, deixamos de ser amigos, mas você não ia ser amigo deles, eu te garanto. Quem fala isso não é seu amigo. Se você quer virar quem você deseja, eles vão te rejeitar cada vez mais até não ter mais o que conversar. O assunto sempre vai ser o passado. O que, aliás, pra mim é um sinal de que você deve cortar uma amizade quando uma pessoa só é capaz de falar sobre o passado. O que você diria pro seu eu de 20 anos? Quando eu olho para os últimos 20, 25, 30 anos, eu me arrependo da forma como eu tratei as pessoas. Então, trate os outros bem, porque isso é a única coisa que ainda me assombra. Eu cometi muitos erros, fiz muitas coisas erradas, mas a forma como tratamos as pessoas, eu acho que importa muito, porque eu sei de uma coisa, quando você trata bem as pessoas, existe um efeito dominó positivo incrível. E quando as trata mal, acontece o contrário. Você não afeta só aquela pessoa, há todo um efeito dominó ligado a isso. Levou 5 anos. E, honestamente, depois de 5 anos, eu estava ali em pé, revisando tudo que eu tinha conquistado e superado. Saí do hospital e me formei na universidade, com distinção. Sou um profissional de segurança, meu negócio como palestrante está decolando. E eu olhei para trás 5 anos depois, para a época que eu queria suicídio. Eu olhei para trás e eu disse, eu não previ esse resultado, nem de longe. Mas naquele momento eu não via resultado nenhum. Então, trabalhe junto com a mudança. E eu posso te prometer que isso vai te levar para lugares que você não imaginou serem possíveis. Esperamos gratificação instantânea. Não existe ninguém que passe por um trauma ou por circunstâncias difíceis na vida em que o tempo não seja parte da solução. Você precisa deixar o tempo passar. Não pode esperar que tudo mude de uma vez, não vai acontecer. Tem que trabalhar com isso. Faça isso e deixe o tempo passar. E eu garanto que se você trabalhar nisso, daqui a 5 anos vai olhar para trás e você vai dizer, eu não previ esse resultado. Aí eu disse, o que vão fazer comigo? Ok. Eu não gosto dessa tendência da motivação masculina. Não gosto da cultura de ralar do jeito que ela é ensinada hoje. Eu não concordo. Ela é desequilibrada. Eu acho que os homens precisam saber que, ei, tudo bem sentar, ler e fumar um charuto, e relaxar e pensar.
Porque eu garanto, se você está na academia, fazendo todas aquelas repetições, correndo na esteira, e depois entra no escritório, abre o computador e não está pensando, está aprendendo e absorvendo, mas não está refletindo nem pensando de verdade. Só que isso pode ir tão longe que homens jovens começam a se sentir culpados simplesmente por se sentar, pensar e relaxar. E eu entendo que havia uma tendência nesse país. Tínhamos muitos jovens homens que não foram criados com pais presentes para lhe ensinar a trabalhar, então eles ficavam no sofá jogando Xbox, sabe? Sem amadurecer, aprendendo a trabalhar. Então esse pêndulo foi muito para aquele lado e agora você tem caras que, para compensar isso, levaram o pêndulo longe demais para o outro lado. E um homem equilibrado precisa ter algum ponto no meio. Ele precisa ser capaz de trabalhar, de fazer o que é necessário e também precisa sentar ao lado do fogo no quintal e fumar um charuto, ler Kipling e simplesmente se manter equilibrado. Tem que ter equilíbrio. Que conselho você daria ao seu eu mais jovem? O conselho que eu daria ao meu eu de 20 anos seria trabalhe. Trabalhe mais. Mesmo quando parecer que o trabalho não está dando resultado, ele vai dar. Vai dar. Sabe, atrasado não significa negado. Eu sei, jovem, que você quer coisas. Continue trabalhando. Tudo gira em torno do trabalho. Tenha fé e confie que as sementes que você planta hoje vão crescer e se tornar a árvore que você quer. Eu sei porque não tive uma carreira longa no futebol. Foi porque eu não trabalhei o suficiente. Tive oportunidades, quando estava na São José State, de ficar no verão lá, treinar, conseguir um emprego por lá e continuar treinando em um ambiente muito estruturado e isolado. Mas eu escolhi voltar para o sul da Califórnia, onde estava a praia, meu pai, as drogas, as festas. E então, ao escolher isso e não ser disciplinado o suficiente e nem focado o suficiente... Desacelera. Não cresça rápido demais. Ao meu eu de 18 anos, eu não diria que ele era imprudente. Eu não diria que era a pessoa mais responsável. Mas eu diria: desacelera, tenha paciência e deixe acontecer quando tiver que acontecer. Tudo tem seu tempo. Ok. A sociedade é um pouco diferente hoje e as pessoas querem tudo agora. É como no treino. Eu quero ficar assim agora, eu quero isso agora. Não, tenha paciência. E seu eu de 18 anos ouviria isso? Sim e não. Isso é difícil, né? Sim, sim. Sim e não. Sendo sincero, tem o lado teimoso. Já sei, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. E aí vem o outro lado. Sim, que sabe. Tipo, ei, eu preciso ouvir isso. Tipo assim, quando eu oriento alguém, eu falo: se sentir que vai se perder, então me procura. Eu sei exatamente o que acontece nesse processo, eu entendo que você não quer se machucar. Eu entendo que você só tá deixando sair essa emoção natural e normal, e você não é especialista em como liberar a raiva. A maioria não é. Não. Eu digo: vem até mim, entendo completamente, sou um lugar seguro para você descarregar sua raiva. Diga o que quiser, eu não guardo isso, então... Espera. Vou salvar seu número no meu celular e te ligar da próxima vez. Tipo, Trim, o que você fez comigo? Eu vou viralizar no YouTube da noite pro dia, como lidar com a raiva. Sim, sim. Acho que esse conselho pode ser útil pra muita gente. Ao meu eu de 20 anos eu diria: trabalhe agora. Trabalhe quando estiver cansado, quando estiver exausto, quando não estiver vendo o resultado. Porque tudo isso é como o dinheiro no banco. E os juros desse trabalho vão crescer e vai conquistar o que quer.